Mercúrio inicia o seu primeiro movimento de retrogradação de 2025, agora no dia 15 de março até o dia 7 de abril. E quem me acompanha aqui no canal sabe que o movimento de retrogradação de Mercúrio acontece todo ano, de 3 a 4 vezes, é algo super comum que a gente já deve estar acostumado a lidar, porém esse não está muito comum não, porque ele vai acontecer no mês mais desafiador do ano, vai acontecer ao mesmo tempo que Vênus retrógrada, nos mesmos graus, nos mesmos signos, e no mês onde nós temos 2 eclipses acontecendo. Então, gente, não está tão simples assim, mas se você quer entender melhor o que esperar desse período de retrogradação de Mercúrio, vem comigo para mais um vídeo do Astrolife. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia, aproveita para se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos e conteúdos que eu trago por aqui. E hoje eu vou falar sobre a primeira retrogradação de Mercúrio de 2025, que vai acontecer num mês um pouco tumultuado. É uma retrogradação que começa no dia 15 de março, vai até o dia 7 de abril, começa no signo de Áries e termina no signo de Peixes. E como eu comentei, vocês que já me acompanham aqui há algum tempo sabem que o movimento de retrogradação de Mercúrio, ele é comum, ele acontece todos os anos, de 3 a 4 vezes, por cerca de 21 dias, porém, o mês de março está bastante conturbado, além de Mercúrio retrógrado, a gente já tem Vênus retrógrada desde o dia 2 de março e vai até o dia 15 de abril, 14 de abril, e são 2 planetas pessoais, os quais a gente costuma sentir bastante a retrogradação, no mês em que ainda teremos 2 eclipses acontecendo, ou seja, é uma parte do nosso mapa que está sendo bastante ativada, esse finalzinho de Peixes, esse começo de Áries, tem bastante movimentação por ali, sejam por essas retrogradações. Tem o nó do norte que acabou de entrar em Peixes e tá ali naqueles graus, tem o Netuno que tá no finalzinho de Peixes, vai fazer a sua movimentação, a sua entrada em Áries, então é um mês que tá com bastante intensidade, tá? Os eclipses que vão acontecer no dia 14 de março é um eclipse lunar no signo de Virgem, que é o oposto a Peixes, e no dia 29 de março nós teremos um eclipse de lua nova, um eclipse solar no signo de Áries. Ou seja, vamos respirar fundo e entender tudo o que está acontecendo para a gente poder se situar e poder usar todas as informações para que a gente possa não se desesperar e entender o que a gente pode esperar desse movimento, tá? Então, no vídeo de hoje, primeiramente eu queria fazer um convite para você, caso você ainda não tenha assistido o vídeo da Vênus retrógrado, deixo aqui para você assistir e já se conectar com esse movimento de retrogradação que começou antes de Mercúrio. Então, é um movimento que já está no céu. E nesse vídeo hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é Mercúrio na astrologia, o que a gente pode esperar de um período de retrogradação, o que esperar deste movimento de retrogradação que começa no signo de Áries e termina no signo de Peixes. Vou falar também como identificar essa influência no nosso mapa, quem são os signos mais impactados e também algumas dicas de como lidar melhor com este período de Mercúrio retrógrado, famoso MR, certo? Gente, na astrologia, Mercúrio representa a nossa esfera da comunicação. Trocas, conversas, o comércio, pensamentos, ideias, raciocínio, como a gente aprende, como a gente se expressa. Mercúrio também rege os meios de comunicação. Então, a fala, a escrita, os gestos, as mensagens, a internet, as redes sociais, os aparelhos eletrônicos no geral. Mercúrio também fala sobre deslocamentos no dia a dia que podem ser feitos a pé, de carro, de ônibus, de trem, etc. Quando o Mercúrio fica retrógrado, a gente sabe que aqui do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva da Terra, o planeta está andando para trás. Então é um convite do universo para a gente sair do modo automático, para a gente refletir, repensar, reorganizar, recalcular algumas rotas que precisam de ajustes aí dentro desse cenário da comunicação. Dessa vez, a primeira retrogradação de Mercúrio, ela começa
no dia 15 de março, termina no dia 7 de abril e ela começa no grau 9 do signo de Áries e vai até o grau 26 do signo de Peixes. Só para vocês terem uma ideia, a Vênus começou o período de retrogradação no dia 2 de março e vai até o dia 13 de abril, tá? Eu falei 15, 14, mas é o dia 13. E a retrogradação começou no grau 11 de Áries, então de 9 para 11, 2 graus de diferença, e termina no grau 24 de Peixes, né? De 24 para 26 de Peixes, a gente pode perceber que essa retrogradação de Mercúrio vai se encaixar dentro da retrogradação de Vênus e praticamente, realmente, nos mesmos graus. Então, entre o dia 29 de... Mercúrio vai ficar retrógrado em Áries, do grau 9 até o grau 0, entre os dias 15 e 29 de março. Então, é a maior parte do tempo dessa retrogradação. E Mercúrio vai ficar retrógrado em Peixes, do grau 29 até o grau 26, são poucos graus, do dia 29 de março até o dia 7 de abril. Lembrando que Mercúrio em Peixes é um aspecto mais desafiador, os dois vão estar retrógrados, mas Mercúrio rege Virgem, rege também Gêmeos, mas rege Virgem, que é o signo oposto de Peixes, então é um aspecto que a gente considera ali em exílio, tá? Então, eu listei aqui, né, o que a gente pode sentir e situações que podem ganhar destaque neste período de Mercúrio retrógrado em Áries e Peixes. Então, as famosas falhas de comunicação, mal entendido, você diz uma coisa, a pessoa entende outra e é montado um cenário de discussão, de querer brigar, de ficar emborrado. E eu acho que principalmente quando a gente está falando de escrita, né, manda uma mensagem, dependendo, você não tá num dia bom, achou que aquela mensagem veio num tom de grosseria, e às vezes não, às vezes a pessoa escreve daquele jeito, não era a intenção dela ser grossa, mas aí você já tá reativo, né, então é bom a gente tomar cuidado sempre, se a gente tá entendendo de fato o que a pessoa quis dizer, né, e na mensagem tentar não ser tão reativo, porque o próximo tópico seria agressividade ou falta de paciência na hora de se comunicar, de se expressar. Então a gente acaba sendo reativo e agressivo, dando já 5 pedras na mão, né? Podemos também sentir durante esse período dificuldade da gente dizer o que a gente pensa, de colocar a nossa opinião de uma forma agradável, gentil, sem magoar, sem agredir e ferir o outro. As mensagens podem acabar se perdendo no meio do caminho, então você deixa um recado, a pessoa não recebe, aí você fica brava porque a pessoa não te respondeu, e às vezes ela nem soube que você deixou um recado. Então é bom sempre se certificar de que a mensagem chegou no seu destino final e que a pessoa de fato entendeu o que você quis dizer. É uma época que é mais comum a gente ter problemas com aparelhos eletrônicos, o celular cai, a tela quebra, dá pau no e-mail, trava o computador, essas coisas podem acontecer, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, tá listado depois um pouco mais pra frente. O trânsito pode ficar mais caótico, sim, atrasos e imprevistos podem acontecer. Planos, projetos e sonhos do passado podem voltar a ser pauta e podem voltar à tona. Então a gente se lembra de um projeto, de uma ideia, de sonhos que eu tive no passado e que agora eu quero trazer para o meu momento atual, né? Não necessariamente exatamente como aquilo era, mas de repente aproveitar boa parte disso. Pessoas também podem reaparecer, e eu sempre falo assim, as pessoas já acham, quem reaparece é um sinal que é para voltar, para reatar a amizade, para voltar com esse. Gente, não necessariamente, com o Mercúrio retrógrado a gente pode ter uma oportunidade ali de entender alguns assuntos que não ficaram bem finalizados, como que a gente pode finalizar algo, né, ou entender algo sobre uma situação que foi finalizada e que não ficou bem resolvido para nós, tá? E lembrando que a maior parte do tempo Mercúrio vai ficar retrógrado em Áries, então Mercúrio é um planeta acelerado, Áries é um signo acelerado, rápido, que tem pressa, então a gente pode sim estar se sentindo muito acelerado, com pressa, querendo fazer as coisas para ontem, isso pode estar gerando muita tensão, ansiedade, frustração. É um período que falta clareza, né? Eu sempre falo para vocês que é um período que a gente costuma mudar muito de ideia, então a gente se sente confuso e não é um momento ideal para a gente tomar decisão,
né? E aí tem duas datas importantes dentro desse período de Mercúrio retrógrado. É claro que Mercúrio vai acabar fazendo alguns aspectos aí que eu trago para vocês quando for relevante nos energias da semana, mas a gente tem o meio do caminho da retrogradação, que é o encontro de Mercúrio retrógrado com o Sol, que a gente chama de Mercúrio Casime, no dia 24 de março, que vai acontecer no grau 4 do signo de Áries, que é um momento importante, marca mais ou menos o meio, o Sol traz clareza para esse movimento de revisão, de reorganização, de reflexão que a gente está fazendo. Então a gente pode ganhar consciência, ter ideias e entender os novos rumos que eu gostaria que algumas coisas na minha vida tomassem e como eu posso começar a construir e direcionar para esse lugar, tá? Então, essa é uma data importante. E a outra data importante é o dia 29 de março, que é um eclipse solar no signo de Áries, que vai acontecer no grau 9, que é o grau onde a retrogradação começou. Então, vejam que é uma área da nossa vida que vai estar sendo bastante ativada, né, ao longo desse mês de março. Então, esse é um eclipse ainda muito forte, muito potente, é o último eclipse em Áries de um ciclo que começou em 2023, com eclipses acontecendo nos signos de Áries e Libra, que vem fazendo a gente trabalhar muito a dinâmica de acordos e relacionamentos que eu tenho comigo e com o outro. E isso é algo que está em evidência, né? Porque assim, como eu me comunico, se eu sei colocar as minhas ideias, o meu pensamento, se eu sei me impor, se eu sei me expressar de uma forma firme, porém ética e gentil, e como a gente tem a Vênus retrógrada também nesse mesmo período, nesses mesmos graus dos signos, a gente também tá falando sobre as relações e os acordos que a gente faz com a gente e com os outros, como eu me relaciono com as pessoas, se eu sei me impor, se eu sei dar valor pro que é importante para mim. Então tem um movimento muito interessante de fechamento de ciclo, eclipses trazem, né, esse momento de transformação, de encerramento de ciclos, mas a gente está encerrando um ciclo que começou em 2023 e é muito forte, muito potente esse eclipse do dia 29 de março, que é uma lua nova, inclusive uma possibilidade que a gente tem de plantar novas sementes, de como a gente gostaria que fossem as coisas dali para frente. Então, no meio mesmo desse movimento de retrogradação, mesmo sem ele ter acabado, a gente já vai ter passado tanto pela data de Mercúrio Casime e Vênus Casime. Então, algum ganho de clareza e consciência a gente já vai ter a respeito de novos direcionamentos que a gente quer dar para nossa vida, tá? E aí, como é que a gente entende esse impacto individual na nossa vida, né? Primeiramente, procure lá os signos de Áries e Peixes no seu mapa astral natal. E agora, nesse caso, você vai buscar, então, do grau 9 de Áries até o grau 26 de Peixes. E vou deixar aqui para vocês o vídeo das casas astrológicas, para vocês aprenderem a identificar um ponto no mapa e saber qual que é o significado das casas astrológicas para entender qual a área da sua vida que vai estar mais em evidência. Se você tiver pontos e planetas importantes no seu mapa astral, dentro do grau 9 de Áries até o grau 26 de Peixes, você também pode sentir essa retrogradação de uma forma mais intensa. E se você tiver planetas entre os graus 0 e 9 dos outros signos cardinais, então além de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, também pode ser um pouco mais intenso por conta dos aspectos desafiadores que Mercúrio vai fazer. E se você tiver planetas entre os graus 26 e 29 dos outros signos mutáveis, então além de Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário, também você pode sentir essa retrogradação de uma forma mais intensa, porque Mercúrio vai acabar fazendo aspectos desafiadores. E aí eu listei aqui algumas dicas e lembretes importantes para esse período de Mercúrio retrógrado, que é algo que eu sempre trago aqui para vocês, que é bom para a gente ficar ligado, né? Primeiramente, a gente tem que ter calma e tem que ter paciência, não só no período de Mercúrio retrógrado, mas esse mês de março no geral. Não enche a sua agenda de atividades, não deixe as coisas ficarem corridas. Quanto mais isso acontecer, mais você vai sentir o impacto. Então, se você puder diminuir o ritmo, sair do automático, colocar menos compromissos na agenda, ter alguns momentos aí de descanso, vai ser melhor, tá? Pegue leve com você, pegue leve com os outros. Há uma grande chance da gente se sentir sobrecarregado, então calma, paciência, pegue leve. Cuidado com a comunicação, então com as falhas de comunicação, tente ter certeza de que
a mensagem foi transmitida, que a pessoa recebeu e que ela entendeu o que você quis dizer. Então, assim, você entendeu o que eu quis dizer? Ou então, antes de sair reativo, já respondendo, pergunta, o que você quis dizer com isso? Eu não entendi, acho que eu não entendi direito. E aí a pessoa vai ter a chance também de esclarecer. Cuidado extra com aparelhos eletrônicos, compras online. Tá? Cuidado dobrado no trânsito, porque as pessoas também tendem a ficar um pouco mais desatentas, né? E a gente, quando tá dirigindo, também a gente não tá se preocupando só com a gente tem pedestre, tem outras pessoas também, outros carros, etc. Tenha flexibilidade para lidar com imprevistos no dia a dia, em compromissos e viagens, saia com antecedência para todos os compromissos importantes. Tem uma viagem para fazer, sai com antecedência para ir para a estação de ônibus, de trem, para o aeroporto, etc. Lembrando que esse não é o momento ideal para tomar decisões definitivas, porque com Mercúrio retrógrado a gente tende a mudar de ideia várias vezes, a gente oscila, não tem tanta clareza. Depois do Mercúrio Casime, a gente pode começar a ganhar um pouco mais de consciência, né? Então, porque a gente também tá revendo e refletindo aí muita coisa, e março, né, e assim, esse Mercúrio retrógrado em específico, nesse mês de março tem muita coisa acontecendo, então vamos fazendo as coisas com calma também depois pra gente também não jogar os pés pelas mãos e não se arrepender. Se possível, né, esperar para comprar eletrônicos, coisas importantes, carros, com certeza, esperar para abertura de empresas, lançamentos, assinatura de contratos importantes. E assim, né, eu sempre falo no final, eu vou falar já agora, antes de terminar todas as outras dicas, que Mercúrio tá retrógrado, mas a nossa vida segue em frente. Não dá pra gente parar completamente a vida. Então, assim, já aconteceu comigo de no meio do Mercúrio retrógrado pifou minha geladeira. Eu não posso esperar acabar Mercúrio retrógrado para pedir uma nova, então eu tive que comprar enquanto o Mercúrio ainda estava retrógrado. Já aconteceu de eu precisar assinar um contrato de aluguel durante um período de Mercúrio retrógrado e me mudar durante um período de Mercúrio retrógrado. Não tinha como eu mudar essas datas, tinha data para sair do apartamento, tinha que se mudar. Então, a gente tem que fazer as coisas, a gente faz, mas a gente tenta fazer com mais calma, né? Ler com calma, ver se eu entendi tudo que está escrito no contrato de aluguel. Peço para alguém ler também, para me ajudar, porque às vezes eu já tô com a leitura ali meio viciada, né? Tento fazer as coisas com mais calma. Os imprevistos podem acontecer, então deixo mais tempo para fazer essa mudança, se der para fazer em mais de um dia, entende? Não é pra gente deixar de fazer nem se desesperar, mas é pra gente buscar formas de mitigar os riscos e ter paciência caso algum imprevisto aconteça no meio do caminho. Outro ponto, faça backup de documentos, aproveite para desacelerar o ritmo. O período de Mercúrio retrógrado vem para nos ajudar a fazer ajustes que vão nos ajudar a colocar a gente mais nos eixos do que a gente está precisando. Então, a tendência é as coisas não estarem muito claras no começo, as coisas muito mais truncadas no começo, e conforme esses 21 dias vão passando, a coisa vai melhorando um pouco. Porém, mês de março e abril, né? Então, vamos ter bastante calma e paciência. Então, já falei o meu lema, vou falar de novo aqui para finalizar essas dicas, que Mercúrio está retrógrado, mas a nossa vida segue em frente. Então, não é pra gente parar, se trancar em casa, se esconder. Isso não vai adiantar, os problemas vão continuar chegando, as questões vão continuar chegando. E lembrem-se que esses movimentos de retrogradação e os eclipses, eles não criam novos problemas. A gente começa a perceber, a enxergar. Isso chega até nós, é revelado para nós de alguma forma. Então, eu sei que a gente gosta de culpar os movimentos do céu, mas na verdade são coisas que já estão acontecendo na nossa vida, e a tendência, a expectativa é que eu saia do automático e comece a perceber e agir proativamente, criar uma atitude, um movimento para fazer diferente, para que aquilo fique melhor para mim. Tá certo? Bom, gente, é isso. Me conta nos comentários aqui se você está preparado para essa retrogradação de Mercúrio, se você já está sentindo, porque a gente já está na sombra dessa retrogradação desde o dia 1º de março, né? O que significa que Mercúrio já está andando direto pelos graus onde ele vai retrogradar. Então é bem importante que a gente já fique ligado e percebendo ali alguns gatilhos que podem começar a aparecer. Eu, por exemplo, na semana que antecede, já reparei isso, é um padrão, né? Porque Mercúrio retrógrado acontece toda hora, mas uma semana, os dias antes da retrogradação iniciar, para mim vem muitos gatilhos e muitas questões
já nesse movimento de retrogradação. E depois mais pro final também. Então começa, inclusive, né, já que a gente passa por vários movimentos de retrogradação, começa a perceber aí padrões de comportamento durante esses períodos. Certo, gente? Então é isso. Essa mensagem de Mercúrio retrógrado que quero trazer aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima.